Então nós vamos fazer agora a resolução do exercício 1 do capítulo 1. Eu vou fazer esses exercícios do capítulo 1 bem passo a passo para mostrar algumas operações matemáticas, tá? Porque eu percebo que alguns alunos têm dificuldade. Então, claro que você pode fazer as contas diretamente na calculadora. Aqui eu vou fazer elas passo a passo, tá bom? Então vamos lá. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera com 6,37 vezes 10 a sexta metros de raio. Então perceba que eu já quero destacar que ele deu um valor no enunciado com 3 algarismos significativos. Então a gente vai manter isso nas nossas resoluções. Determine a circunferência da Terra em quilômetros. Então já grifa a palavra aqui, ó, ele quer saber em quilômetros. A área da Terra da superfície, a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados e o volume da Terra em quilômetros cúbicos. Então tá bom. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse raio da Terra que ele deu em metros, né? 6,37 vezes 10 a sexta metros. Eu quero transformar isso em quilômetros, porque tudo está aqui em quilômetro, né? Ele quer quilômetro, quilômetro quadrado e quilômetro cúbico. Como que a gente faz? Você poderia decorar a regrinha lá, né? Mas eu prefiro que vocês façam assim, ó. Que vocês multipliquem esse valor por 1. Então, o que significa? Como a gente aprendeu lá na aula, né? Então, aqui vai ficar. Qualquer dúvida, vai lá na playlist de Física 1 para que você assista essa aula. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente sabe que 10 a terceira, ou seja, 1000 metros, né? 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então, o que a gente está fazendo é multiplicar esse número aqui por 1, né? Porque 1 quilômetro dividido por 10 a terceira metros é 1. Posso cortar a unidade aqui, ó, porque ficou metro dividido por metro. Então, 10 a sexta, então vai ficar assim, ó. Aqui. Vai repetir o raio, 6,37, né? O valor aqui, o número. E aqui eu tenho uma divisão de potências de 10, né? 10 a sexta dividido por 10 a terceira, o que eu faço? Eu subtraio os expoentes. Também, se você tiver dúvida nisso, vê a aula de potenciação, de revisão lá de Física 1, para que você entenda o procedimento, tá? Então, 6 menos 3 vai dar 3. O quê? Quilômetros. Então, beleza. Então, aqui eu já tenho o raio da Terra em quilômetros. O que eu vou fazer agora? Bom, vou resolver o item A. Ele quer saber a circunferência da Terra. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, circunferência. Bom, como é que calcula a circunferência da Terra, né? Lembrando que circunferência nada mais é do que o tamanho de um fio que você passaria no equador da Terra, por exemplo, tá? Então a circunferência tem o círculo, a circunferência é o que dá a volta aqui no círculo, tá bom? E como é que a gente determina a circunferência? Basta lembrar que o tamanho de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência, tá? Então, isso daqui implica. Você vai ver que eu vou resolver as equações sempre em linha, usando implicas e sinais de iguais, e eu sugiro que você treine fazer isso também, para que você melhore o seu desenvolvimento matemático. Né? Muitos alunos saem do ensino médio com desenvolvimento matemático muito pobre. Aqui eu vou seguir dessa linha para que vocês possam desenvolver. Então, ó, aqui que eu tenho uma equação, implica outra equação, né? Então vai ficar 2 vezes. Aí o π eu vou colocar 3,14. Como eu coloquei 3,14 aqui, eu já sei que é uma aproximação, porque π é irracional, né? Ou seja, tem vários números aqui. Então eu coloco aqui, ó, aproximadamente igual, vezes o raio, que é 6,37 vezes 10 ao cubo. Não se preocupe com a unidade ainda, tá? Então, isso daqui implica, tá vendo? Eu continuo o desenvolvimento matemático, ó. Implica que o tamanho da circunferência é... O que eu aconselho vocês a fazerem, né? Continua aqui com o sinal de aproximadamente igual. Façam as contas passo a passo na calculadora, de vez de tentar fazer tudo de uma vez, para você se acostumando, tá? Porque eu percebo que os alunos têm dificuldade nisso, por incrível que pareça. Tá? A gente tem um problema aí no ensino médio,
porque os alunos estão saindo com essa dificuldade. Então faz passo a passo para você ir pegando. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar na calculadora 2 vezes 3,14 vezes 6,37. Isso daqui vai dar 40,0. Aí você vai falar assim, não, mas minha calculadora deu 40,012, sei lá o que, eu dei um número aqui. Tudo bem, mas lembra que aqui a gente está trabalhando no enunciado com 3 algarismos significativos. Então aqui a gente vai manter 3 algarismos significativos, tá? É assim que a gente vai fazer sempre em física. Vezes 10 ao cubo, quilômetros. Por que quilômetros? Porque eu joguei o raio em quilômetros, ó. 6,37 vezes 10 a terceira, joguei o raio em quilômetros. Por que eu prefiro que vocês façam assim? Porque, fazendo a conta passo a passo. Porque aí você vai ser obrigado a trabalhar com a potência de 10 no fim, para deixar em notação científica. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso é igual. Como eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, isso aqui vai ficar 4 vezes 10, né? Ou seja, 40 é 4 vezes 10. E aí, quando eu multiplicar 10 vezes 10 ao cubo, vai ficar 10 à quarta, porque eu vou somar os expoentes. Então, basicamente, desloquei a vida para a esquerda, vou colocar mais um aqui. É bom que você entenda o que eu estou fazendo, tá? Então, se você tiver dúvida, vê a aula de potenciação e de potência de 10 lá. Então, vai ficar 4,00, e eu mantenho o 00 para manter os 3 algarismos significativos, vezes 10 à quarta quilômetros. Ok? Então, siga esse procedimento, não tenha preguiça, porque esses exercícios iniciais, eles são para isso. Não tem física aqui, né? Pouca física, tem pouquíssima física, é mais um tratamento de matemática. Agora vamos para o item B, que é a área superficial. Como é que a gente calcula a área superficial de uma esfera, né? Lembrando que a área superficial seria a área da Terra, né? Ou seja, aqui está o globo, e você quer calcular o quanto é essa área aqui, que forma a esfera. Então, a área superficial de uma esfera é dado por 4 πr quadrado, ok? Então vamos lá, ó, isso implica que a área é igual a 4 vezes o π, que a gente vai aproximar para 3,14, e o raio ao quadrado. Então, ó, eu ponho tudo ao quadrado. Esse valor do r que a gente separou aqui, ó, ele vai ficar todo ele ao quadrado. Então, muitos alunos colocam só a potência de 10 ao quadrado ou só o número. Não, a medida do raio é tudo isso aqui. Então, vai ficar 6,37, tá? Vezes 10 ao cubo. Tudo isso ao quadrado. Ok? Então, por isso que serve o parênteses aqui, para indicar o tudo está ao quadrado. Então, isso implica, de novo aqui, implica. Né? Tá vendo que eu repito o sinal de implica aqui? Porque a linguagem matemática, eu quero que vocês vão pegando isso, ela é importante, porque é como se fosse um idioma. Tá? Imagine você ficar escrevendo palavras erradas, não dá para entender, né? Se você ficar escrevendo errado. Aqui a matemática é a mesma coisa, então eu quero que vocês sigam esse raciocínio. Implica aqui numa linha, implica na outra, para indicar para o leitor, né, o que aconteceu, que teve uma transição. A área vai ser, vou fazer a conta aqui, ó, 4 vezes 3,14 vai dar 12,56. Ok? Aqui eu vou elevar primeiro esse número ao quadrado. 6,37 ao quadrado vai dar 40,58. Ok? E aqui o 10 ao cubo ao quadrado, lembra que multiplica os expoentes, né? Qualquer dúvida vai lá na aula de revisão de física 1, de potenciação. Então multiplica aqui, ó, 2 vezes 3, vai ficar 10 a sexta. Continua a conta aqui, ó, isso implica que a área vai ser, quando eu multiplico 12,56 vezes 40,58, vai dar aproximadamente 510, tá? Aqui já era um aproximadamente, porque a gente aproximou isso aqui também, ó, tá? Então continua aqui. 510
vezes 10 a sexta. O quê? Quilômetros quadrado, né? Unidade importantíssimo. Não pode esquecer nunca e jamais. Uma unidade em física é sagrado. Toda vez que você esquece uma unidade, um físico morre. Então, ó, tô jogando raio em quilômetros aqui, ó. 6,37 vezes 10 ao cubo quilômetros. Quando eu coloquei ao quadrado, vai ficar quilômetro ao quadrado. Só que eu quero deixar isso em notação científica. Então vai ficar aproximadamente, tá? 5,10. De novo, como o raio estava 6,37, 3 algarismos significativos. Mantenho 3 algarismos significativos aqui, ó. Tá? Como eu passei a vírgula para cá, para a esquerda, ó, 1, passei daqui 1, 2. Então vai ficar 10 a oitava quilômetros quadrado. Ok? Então, beleza. Perceba que eu só coloquei o sinal de implica nas transições entre as equações, mas aqui no final, como eu só estou fazendo uma transformação de unidade, eu coloquei o aproximadamente igual. Se você quiser colocar o implica, não tem problema, só que aí você repete, né? Implica a área e aí aproximadamente igual ao valor, tá bom? No item C, agora ele quer o volume. O volume da esfera, né? No claro globo terrestre. Então, como vai ficar? O volume é 4 terços de πr ao cubo. Se você não lembrou nenhuma dessas equações, para você não lembrava a área superficial, o comprimento de circunferência, o volume, bom, você está vendo agora, mas esse não é o foco aqui desse exercício. O foco desse exercício é que você treine a operação, tá? Ele podia ter dado as equações. Então, o volume vai ficar 4 terços de π, que é 3,14, vezes o raio ao cubo. Então, é tudo isso ao cubo. Ó. 6,37 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Ok? Então, isso implica... Vamos para a próxima linha. Implica que o volume será... Se eu pegar 4 vezes 3,14 e dividir por 3, vai dar 4,19. Ok? E aqui 6,37 ao cubo, e aqui já tinha um erro, coloquei o quadrado aqui, ó. Cuidado, hein? Ao cubo, tá? Então, 6,37 ao cubo vai dar 258, pegando os três algarismos significativos, né? Então, ó, aproximadamente 258 vezes 10 a 9, tá? Isso implica que o volume vai ser aproximadamente igual. 4,19 vezes 258 vai dar 1081 vezes 10 a 9. O que? Quilômetro. Como aqui está o cubo, ó, e o raio era em quilômetro, vai ficar quilômetro cúbico. Tá? Então isso daqui vai ser igual a... Vou passar a vírgula para cá. 1, 2, 3. Só que eu vou já colocar os três algarismos significativos. Então vai ficar 1,08. Não preciso colocar o 1 aqui, porque são só três algarismos significativos que eu quero na resposta final. Vezes 10. Como eu desloquei a vírgula para cá, né? 1, 2, 3. Então eu vou somar aqui. 9 com 3 dá 12. O quê? Quilômetros cúbicos. Ok? Então, pessoal, é isso, exercício 1. Lembrando que o mais importante do exercício são as operações matemáticas, o número de algarismos significativos. É um treino, por isso que é um exercício. Não tenta resolver tudo na calculadora, porque você só vai estar jogando exercício no lixo, tá bom? Então é isso.